Salve Maria Imaculada. Bom, é interessante deixar outros assuntos aqui no canal e eu preparei alguns temas, no total são 4 que eu vou abordar nesse vídeo. E esse assunto é algo importante e tem a ver com o que eu passei recentemente, né? Mas de tudo nós podemos tirar coisas boas, né? Então eu vou falar desse assunto, mas pegando o lado positivo. E antes de começar a falar, se inscreva no canal, por favor, e veja os meus vídeos, se for do seu interesse, se você for católico ou cristão, né? Eu faço live aqui rezando o terço, falando sobre educação também e principalmente sobre a fé católica, né? Até porque eu não tenho como falar de outra denominação se eu sou católica, né? Enfim, já vou começar aqui, então. O primeiro, assim, o tema em si, o que é? É a segurança. É você, nos seus, digamos, buscar a sua segurança, né? E principalmente quando você tem muitos vizinhos ao seu redor. Então, assim, é um alerta. A sua segurança é você mesmo. É você que faz a sua segurança em vários aspectos, né? Então, o primeiro assunto, qual que é? O que você é, só você sabe. Ou seja, a sua verdade, principalmente a sua intimidade, é algo que deve ser trabalhada em você e os seus sentimentos, as suas emoções, os seus traumas, muitas vezes, né? Deve ser trabalhado, deve ser estudado e curado de várias formas. Então, assim, muitas vezes, principalmente para nós que somos católicos, nós conhecemos que existem curas, né? Curas físicas. E tem vários relatos, né? Por exemplo, teve a cura o milagre, né, que foi concedido para a beatificação do São Carlos Acutis, né? Acho que é Acutis. Foi um menino brasileiro, só não me recordo qual que é o estado dele, que foi a beatificação. Então, assim, tem coisas que acontecem, que são curas físicas, né? E isso é muito importante. Isso deve ser querido pelas pessoas. Mas nós pensamos assim, hoje as pessoas são incrédulas. Mas é isso mesmo, porque as pessoas só querem coisas rápidas. E muitas vezes elas não sabem o que é a oração. Eu me recordo que uma pessoa falou, a missa demora, a missa é muito... Eu não gosto de ir na missa porque a missa é muito longa. Mas eu acho o oposto. Muitas vezes a missa para mim é curta, né? Mas isso depende do seu amor, da sua fome da fé, da fome de Deus, né? Então, assim, esse primeiro assunto é da intimidade que cada um deve ter. E por que eu estou trazendo principalmente esse primeiro tema, que é o primeiro assunto? Porque recentemente eu tive um trabalho diário, né?
e foi algo muito intenso o trabalho em vários aspectos. Mas eu consegui me sair bem, até porque pela precisão, por precisar me alimentar, ter o retorno financeiro. E para mim foi ótimo, porque eu consegui dinheiro, né? Pelo tempo que durou, foi bom pelo retorno financeiro. Mas tem coisas que nós não podemos nos livrar, ou seja, só se afastar, né? Principalmente quando a nossa vida está em jogo. A nossa vida e de quem a gente ama, da nossa família, né? E uma coisa, por exemplo, que tem a ver com emprego, né? Que é essa questão que eu estou abrindo, que aconteceu recentemente. Eu moro numa cidade aqui do interior, né, de São Paulo, e é uma cidade, digamos que é pequena, não tão pequena, né, mas aqui da região é a maior. Então, assim, eu sempre tive dificuldade em conseguir emprego, porque as pessoas pensam que eu não preciso trabalhar. Ah, ela é rica. Não é assim, todo mundo precisa se alimentar, todo mundo precisa ter o seu dinheiro, ter o seu retorno, o seu sustento, né? Agora, quem está do seu lado? Se é só a sua família, então você valoriza só a sua família, estou falando de mim. Até coloquei no meu Instagram que eu coloquei lá, católica e com poucos amigos. Por quê? Praticamente não tenho amigos, eu só tenho a minha família para contar. A família e quem realmente me ajudou, né? Nesse trabalho que eu tive. E o que entra, já terminando esse primeiro tema, foi uma vez que eu fiz uma entrevista, acho que foi há um ano atrás, eu acredito que foi um ano atrás. E a moça que fez a entrevista, eu falei que eu não conseguia emprego, que queria mudar de área, né? E o local era um restaurante. Aí ela falou, eu acabei comentando a profissão da minha mãe. Aí ela falou, a sua mãe é isso, né? E eu achei assim um desdém, porque se você não se espelha na sua família, no seu pai, na sua mãe, isso demonstra que você não tem base nenhuma. Então, para mim foi bom não ter dado certo ali o retorno da entrevista, né? Bom, esse é o primeiro tema, né? Eu já falei bastante. Agora, o segundo a sua casa deve ser seu conforto e seu lazer, que é uma coisa que eu já trouxe aqui no vídeo sobre a devoção aos santos anjos, que eu falei um pouco sobre isso, de você saber a sua intimidade, de conseguir descansar na sua casa, que é muito importante, né? E que isso muitas vezes não acontece, né? E é horroroso. Então, assim, quando nós alcançamos essa tranquilidade no nosso mais íntimo, né, que é a nossa casa, nós temos forças para conseguir viver. Então, o que me fez realmente conseguir trabalhar nesse emprego recente foi a minha intimidade, ou seja, me sentir amada pela minha família, principalmente pelo meu pai e pela minha mãe. Então, muitas vezes a gente vê em rede social, né, das pessoas escrito família é tudo, alguma coisa assim. Mas quando você talvez conhece a pessoa, a realidade não é essa. Porque a pessoa só reclama, só fala, só é deselegante, né? Com as palavras que saem da sua boca.
E já indo para o terceiro tema, né? O que é? O terceiro tema é sobre o silêncio. É ser silencioso, é ser chique. Muitas vezes a palavra chique não é andar perfumado, andar com roupas caras, né? É justamente você ser belo. Você pode usar uma roupa talvez assim surrada e ser agradável pela sua educação, né? Então, ser silencioso é ser chique e impõe respeito ao que você é. Porque se você trata as pessoas com respeito, é claro que tem que ter bom senso, porque se uma pessoa vem para te agredir, você é igual quando você encontra um cachorro, algum animal na rua, você não pode receber ele com braços abertos. Você já vai gritando, falando para a pessoa, olha, ou para o animal, no cachorro. Você grita com ele para ele ficar longe. E isso foi um conselho que eu tive de um adestrador. E funciona mesmo, até com pessoa, né? Então, assim, esse terceiro ponto, terceiro tema, é de ser silencioso. O que é? É saber que a sua intimidade, ou seja, vida pessoal, só você pode cuidar, só corresponde a você, e o que ninguém sabe, ninguém pode estragar. Ou seja, se você trabalha e no seu trabalho você só fala o que acontece na sua casa, ou até pior, você é um pobre coitado, porque você não tem vida, você leva a sua casa para o trabalho e quando você vai para sua casa, você leva o trabalho para casa. Você não tem descanso, vive no estresse e isso uma hora vai virar algo, alguma doença no seu organismo e vai te trazer muitos males, né? Porque uma pessoa que só reclama, ela só se maldiz e maldiz os outros. E por exemplo, uma pessoa que só quer receber e nunca dá, também tá errada, né? Uma pessoa que só quer dar, no sentido de dar presente, agradar as pessoas, se você só quer agradar todo mundo, onde você vai, tanto na sua casa, no seu trabalho, na igreja, tá errado. A gente não consegue agradar todo mundo, não consegue e não devemos fazer. Até porque a maioria das pessoas é igual o primeiro ponto, né, o primeiro tema. Todo mundo precisa se alimentar, pagar conta, ter a sua casa, a sua intimidade. Todo mundo precisa. Agora, você acredita que você vive para agradar os outros, que o seu salário é só para dar presente? Isso é viver na ilusão, né? E já acabando, é o quarto tema, o quarto assunto, que tem a ver também com o primeiro que eu falei, dessa questão de muitas vezes não conseguir emprego. Por exemplo, onde aqui eu moro, que é a minha casa, não é num local que é no centro da cidade. Não, é afastado e é considerado periferia. Então, assim, por que eu preciso ter uma casa feia, preciso não me arrumar, não pentear o meu cabelo, não usar um brinco, não ter boa escolha de roupa e, por exemplo, eu poderia ter tudo isso que eu falei, me arrumar, pentear meu cabelo, andar com o cabelo arrumado, ou seja, penteado, hidratado,
andar de vestido, de saia, ou dependendo do caso, andar de calça, e morar só no centro da cidade. Não, eu posso morar aqui onde eu estou e me arrumar, ou seja, me vestir da forma que eu desejo. Agora, se outras pessoas aqui que moram perto, onde eu vou, desejam se vestir da forma que elas se vestem, a escolha é delas. Agora, igual esse assunto, tô juntando tudo isso. Esse é o meu canal. Então, o que eu falo no meu canal, o que eu apresento aqui é minha escolha. Então, assim, só quando você entende que a sua vida está em jogo, que você sabe quem é realmente o que importa, quem são as pessoas que importam na sua vida. Bom, então eu já terminei aqui todo o assunto. Se você não é inscrito no canal, vai ver esse vídeo. Se está chegando aqui no canal pelo vídeo, se inscreva, por favor, para o YouTube entender que é relevante aqui esse vídeo, né? E o canal crescer cada vez mais. Pode ativar também o sino, que tem essa opção de sempre ser alertado quando houver algo novo aqui no canal. Dá o like também. E viva Jesus para sempre no nosso coração. Salve Maria Imaculada.